Então, para quem não me conhece, eu sou Érica Almeida, sou mestre em epidemiologia, especialista em controle de infecção e tenho um MBA em gestão de qualidade também. E sou responsável técnico pela Inovid. Só mais um minutinho. Então, bem, hoje nós vamos abordar sobre a RDC 15. Na verdade, né, a gente fala sobre ela, porque é ela que tem um direcionamento de toda a área, de todo o funcionamento, de todas as boas práticas no processamento de produtos para a saúde. Vamos falar também sobre as práticas recomendadas da SOBEC. Esse aqui é um material de 2013, né, na verdade. Tem algumas questões importantes que é necessário nós revisitarmos conceitos relacionados a esse manual. Nós vamos falar também sobre esse manual de 2017, que houve uma pequena diferenciação em relação à configuração das recomendações. Vamos falar também sobre esse manual de medidas preventivas da infecção do sítio cirúrgico. Vamos falar sobre esse outro manual da APCI. Falaremos também sobre o último curso que ocorreu em 2021 no lançamento da monografia da APCI. Falaremos também um pouco sobre esse portal da ANACE-CME, que é da professora Ana Miranda, onde lá consta algumas recomendações importantes e evidências de boas práticas no Centro de Material Esterilizado. E falaremos também, né, sobre a última publicação da SOBEC do ano de 2021. Bem, aqui nós falamos, né, porque sempre é interessante nós começarmos a aula entendendo sobre o que é o Centro de Material Esterilizado. Então, na verdade, por vezes, o especialista ele tem uma demora, né, de visita nesse setor. Então, é importante que o controlador de infecção ele vá até a central de material. Então, quando ele chega até lá, então, geralmente, ele fica todo assustado, né? Porque, por vezes, a gente acaba não entendendo a funcionalidade daquele setor. E o primeiro ponto que nós temos que falar é sobre as características dessa unidade, né? Então, nós falamos sobre a classificação do Centro de Material Esterilizado. Então, ele tem duas divisões, ele é classe 1 e classe 2. O que diferencia a classe 1 da classe 2 é a conformação dos materiais, que são denominados conformações complexas, que são aqueles materiais que possuem lumen inferior a 5 milímetros, ou aqueles materiais de fundo cego, ou aqueles que possuem reentrâncias e possuem uma certa dificuldade dos profissionais acessar esses materiais e essas superfícies. Então, dentro do Centro de Material Esterilizado, deverá possuir uma missão, né? Então, é importante o gestor ele definir qual é essa missão do Centro de Material dentro dessa unidade, que é prover todos os serviços, né? Assistenciais diagnósticos, os produtos para a saúde processados e processado com excelência, garantindo toda a questão da qualidade, identificando também as características desses materiais, de forma que ofereça materiais seguros para a sua utilização. Então, aqui só repetindo em relação à classificação dos materiais, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, esses materiais são classificados como não complexos. Então, nós podemos observar que as suas superfícies, elas não possuem reentrância, então são superfícies fáceis de acessar. Já a conformação complexa, nós temos já alguns cuidados a serem considerados. Ou seja, são materiais que possuem cânulas, né? São canulados e possuem milímetros, né? Inferior a 5. Então, portanto, esses materiais eles deverão sofrer um processo de limpeza precisa, né, sofrer um processo de limpeza em equipamentos automatizados. Então, é importante a gente observar quais são essas características desses materiais, porque é a partir deles que
diferencia a CME classe 1 da classe 2. É importante também nós notarmos que é necessário ter um comitê de processamento. Então, de acordo com a RDC número 15, as unidades que possuem mais do que 500 cirurgias por mês, excluindo partos, deve constituir o comitê de processamento. Então, durante essa conformação desse comitê, é importante nós identificarmos pessoas estratégicas da organização e não podemos esquecer da diretoria do serviço, o responsável da central de material, serviço de enfermagem, equipe médica e também da CCH, principalmente na seleção e na aquisição de novos materiais, de novos insumos, e para a discussão mesmo de toda a cadeia processual desse processamento desses produtos para a saúde. É importante, né, que a unidade ela forneça capacitação dos profissionais, políticas, né, direcionadas, porque nós temos que ter em mente que cada unidade ela pode ter um processo um pouco diferente de outra unidade, então é importante que essas políticas elas estejam claras, né, para todos os colaboradores, os comprovantes das capacitações que estão sendo realizadas. E dentro das capacitações, nós temos, de acordo com a RDC número 15, alguns itens importantes para ser abordado, como classificação desses produtos, os conceitos básicos de microbiologia, toda a cadeia de processamento, né, o processo de limpeza, desinfecção, o preparo, a inspeção, o acondicionamento, as embalagens, esterilização, funcionamento dos equipamentos existentes, né? Então, temos também a questão do monitoramento dos processos por indicadores químicos ou biológicos. Então, é importante nós selecionarmos esses indicadores e fazermos a sua utilização de forma segura e de forma conforme é estabelecido nas recomendações e nas evidências científicas. O processo de rastreabilidade é importante, principalmente para nós que somos especialistas em controle de infecção, facilita o nosso processo de investigação de infecção de sítio cirúrgico, o armazenamento desses materiais, a distribuição dos produtos para a saúde, a manutenção da esterilidade do produto. E quando a gente fala sobre essa manutenção de esterilidade, nós estamos falando em relação não só à questão do tempo, que há estudos já demonstrando que a periodicidade ela é questionável na atualidade, se caso esses materiais estiverem acondicionados de forma assertiva, ou seja, dentro dos parâmetros e dentro das condições, mas, assim, em relação às acreditações, às visitas, né, da vigilância sanitária, ou até mesmo em questão de boas práticas, sugerem, né, estabelecer esse prazo de validade dos materiais. É importante nós também atentarmos para a segurança ocupacional. Então, para cada área, há necessidade da utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, nós não podemos esquecer que dentro do centro de material esterilizado, ele acaba sendo uma unidade onde oferece riscos e riscos significativos para exposição de doenças ocupacionais, né? Porque principalmente na unidade de expurgo, que é onde, né, a gente tem um quantitativo maior de matéria orgânica. Outro item importante é a questão da qualificação dos equipamentos. Então, nós temos a qualificação de instalação, de operação e desempenho. Então, no artigo 37 da RDC 15, vem colocando qual é essa diferenciação de cada qualificação, e é importante também deixar evidências que esse processo ele está sendo seguido, está sendo executado. Falamos também em relação aos outros equipamentos, que a gente não pensa apenas, né, na máquina, né, de esterilização, das autoclaves. Nós estamos falando também da questão das leitoras, dos indicadores, das leitoras dos indicadores biológicos, das seladoras, né, dos equipamentos de limpeza, como, por exemplo, a máquina que faz o processo de cavitação, né, que me fugiu aqui o nome, mas a gente vai lembrar aqui ao longo da aula. A qualificação térmica e a calibração desses instrumentais que estão sendo utilizados
no centro de material esterilizado, ou seja, todos os equipamentos que são utilizados, eles precisam passar por medidas preventivas e corretivas. Outro ponto importante é a questão da estrutura física. Então, é importante que o especialista ele entenda sobre a estrutura física. Então, nós temos que ter ideia sobre quais são as áreas e quais são os ambientes que são obrigatórios no centro de material esterilizado, né? Que é a sala de recepção, de preparo e esterilização, desinfecção química, a área de monitoramento do processo de esterilização e a sala de armazenamento. Não podemos esquecer que as CMEs da classe 1, que são aquelas que fazem o processamento de produtos, de produtos não complexos, né, de produtos que não possuem, né, a sua conformação complexa. Então, nesses setores, a gente pode abrir mão da barreira física e estabelecer uma barreira técnica, e essa barreira técnica ela é entendida como o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando a prevenção de contaminação cruzada entre ambiente sujo e o ambiente limpo, e na ausência de barreira física. Então, dentro dessa unidade, não há uma necessidade de barreira física, então a gente vai desenhar uma barreira técnica a partir do processo, ou seja, para que esse material não volte e acabe se contaminando, que não haja cruzamento entre material limpo e material sujo. Aqui é um exemplo, né, sobre uma planta baixa, né, de centro de material esterilizado. Então, nós temos que ter essas áreas amplas e que de forma que atenda o quantitativo de material que está sendo processado nessa unidade, respeitando também as barreiras físicas, no caso da CMEs classe 2, e no caso da CME classe 1, nós vamos estabelecer a barreira técnica. É importante, né? Nós temos a garantia de um fluxo unidirecional. Então, no mercado, nós temos algumas autoclaves que a entrada e a saída é de porta única, né? Nós não temos aquelas autoclaves de barreiras onde a entrada e a saída elas são distintas. Então, nós temos que ter cuidados nesse sentido, de forma que a gente consiga desenhar processos que não haja cruzamento desses materiais entre a área limpa e a área suja, entre o material estéril e material não estéril. A questão também importante é a climatização. Então, nós temos a NBR 7.256, que estabelece o conforto térmico das organizações de saúde. No caso da Central de Material Esterilizado, a RDC 15 ela vem colocando, já vem pontuando o que essa NBR ela traz. Então, na área limpa, por exemplo, nós temos que ter uma temperatura entre 18 a 22, na sala de preparo de esterilização de 20 a 24, já na sala de desinfecção. Isso não fica tão claro, porém, a gente deve manter um controle de temperatura, porque vai depender também do agente químico que está sendo utilizado dentro dessa área. Então, é importante a unidade ela ter um controle de qualidade de temperatura ambiental, tanto de temperatura, quanto de pressão, exaustão e umidade. A infraestrutura ela é importante justamente para a gente poder estabelecer todos os processos que o centro de material esterilizado deve percorrer e deve estabelecer dentro dessa unidade. Então, a limpeza ela é importante, ela é o processo mais importante dentro da unidade, mas a gente precisa ter também as pistolas para que possa ter uma secagem melhor desses materiais, a questão das torneiras, né? É importante ter jato, ter uma força para que, de fato, quando a força da água ser aplicada nos materiais, conseguir tirar os detritos e as sujidades presentes naqueles materiais. Então, a limpeza é o processo mais importante dentro da cadeia do processamento de produtos para a saúde. Então, ela remove tanto a sujidade orgânica, que é aquela sujidade visível, né? E também inorgânica dos artigos, quanto também
aquela remoção da sujidade invisível, que nós não conseguimos perceber. Então, ela consegue reduzir a carga de bioburden, que é o quantitativo de micro-organismos que estão presentes dentro, naqueles materiais, naquelas superfícies de materiais. Então, essa etapa é essencial, indispensável, para que esses materiais ele possa ir para o processo de esterilização ou desinfecção, ou seja, se houver déficit na limpeza, significa que nós estamos comprometendo as etapas seguintes do processamento dos produtos para a saúde. E essa limpeza, ela consegue, né, retirar tanto as sujidades orgânicas quanto inorgânicas, com essa redução de cargas microbianas, a partir de detergentes, produtos e acessórios de limpezas, além da água. Então, a água ela também deve ter um controle de qualidade, né, tanto dos laudos microbiológicos, análise físico-químicas, pH, íons. Por quê? Porque é importante, porque essa água em contato com detergentes, com detergente que é estabelecido, seja o detergente enzimático, seja o detergente alcalino ou detergente neutro, para que se possa, de fato, exercer um papel importante e que consiga fazer a remoção de sujidade do material e da carga microbiana presente na superfície. É importante a gente notar que os materiais complexos, nós precisamos ter uma atenção maior, então é importante nós evoluirmos esses materiais para as limpezas automatizadas, de forma que a gente consiga acessar essas reentrâncias e essa estrutura desses materiais, que são materiais complexos. Quando a gente fala em relação aos resíduos orgânicos, nós estamos falando em sangue, em secreções, fezes e fragmentos, e quando nós estamos falando em resíduos inorgânicos, nós estamos falando, né, nos minerais e produtos químicos. Aqui é só um desenho esquemático dos biofilmes e da carga microbiana. Então, ela forma uma capa onde elas se protegem e o processo de esterilização e desinfecção ele fica comprometido porque ele não consegue acessar essa capa, né, desse biofilme que é produzido por essas bactérias. Então, por isso que é importante nós fazermos a limpeza de forma efetiva, selecionando os detergentes mais adequados à minha realidade institucional, né, a questão do controle da qualidade da água, a questão dos equipamentos, das fibras, né, que nós precisamos para fazer a fricção manual, dentre outros materiais que devem ser avaliados dentro dessa estrutura que é denominada limpeza, né, que também é conhecida como o expurgo do Centro de Material Esterilizado. Aqui é só, novamente, ressaltando as etapas da limpeza. Uma coisa que nós deveremos atentar são para os materiais consignados e os materiais de propriedade do cirurgião. Pessoal, independentemente do material chegar até a unidade estéril, o material ele deverá passar por todo o processo no centro de material esterilizado da unidade, tá? Então, esses materiais, eles devem ser submetidos ao processo de limpeza dentro do próprio centro de material, do serviço de saúde ou na empresa processadora. Então, os materiais eles não podem chegar e ir diretamente para a sua utilização. Então, ele precisa passar no centro de material esterilizado. Outra questão que nós chamamos a atenção é a questão dos materiais que estão sendo utilizados no centro cirúrgico. Por quê? Porque esses materiais, quando nós deixamos eles expostos e não umidificamos, seja com água estéril ou seja com produto pronto uso para essas ocasiões, o que vai acontecer? Esses materiais vão ficar impregnados de matéria orgânica e dificulta que quando ele chegue até o centro de material esterilizado no setor da limpeza, dificulta o processo da limpeza. Ou seja, corre risco desse material não ser limpo e quando ele for sofrer o processo de desinfecção ou esterilização, ele esteja comprometido. Então, aqui é uma pergunta para nós refletirmos. Os produtos para a saúde no centro cirúrgico,
O que nós devemos fazer? Nós precisamos, né, elencar pessoas responsáveis de forma que auxilie também a equipe do Centro de Material Esterilizado. Então, o instrumentador, ele é um ator importante dentro do processo. Então, durante o procedimento cirúrgico, ele deverá, né, aplicar, né, água estéril nesses materiais, para que esses materiais fiquem um pouco úmidos, né? Os que têm o lumen irrigar com água estéril, nunca usar solução salina devido à corrosão, né? Até por esses materiais terem ferro na sua composição. Então, quando nós utilizamos sal, sal, que é a solução salina, acaba tendo corrosão desses materiais. E não demorar a entregar esses materiais na central de material esterilizado. Então, aqui nós temos duas imagens, do que é certo e do que é errado. Então, o correto é sempre colocar esses materiais nessas soluções, ou que seja também produtos a pronto uso, e o errado são esses materiais mais ressecados, né? Ou seja, eu deixar lá e esquecer e em algum momento lembrar que há material para ser encaminhado para o centro de material esterilizado. Isso ocorre muito também nas unidades que possuem expurgo, que, por vezes, na utilização, né, por exemplo, de material de punção profunda, acaba esquecendo aquele material ali no expurgo, o que não pode acontecer. Agora eu lembrei da máquina, que é a lavadora ultrassônica, né, que me fugiu o nome. A lavadora ultrassônica é um equipamento importante dentro desse processo. O processo dele é o processo de cavitação, ou seja, através de bolhas, de pequenas bolhas, ele consegue acessar toda a superfície dos materiais, principalmente esses materiais que têm um lume menor. Então, esses materiais que possuem lume, ele precisa também ele precisa ter jatos, né? Precisa ter conectores, de forma que esse processo de cavitação consiga alcançar toda a sua superfície, tanto externa quanto interna. Então, a lavadora ultrassônica, né? Ela tem modelos com todas as fases automatizadas, os produtos com lumes de diâmetro inferior a 5 milímetros. É obrigatório que seja feita em lavadora ultrassônica, e lavadores específicos para instrumental de cirurgia robótica também possuem, né, lavadoras específicas. Muitas unidades também utilizam a termodesinfectora para fazer a lavagem, né, a limpeza de alguns tipos de materiais. Então, é importante que o gestor conheça a característica dos seus materiais, porque a partir disso estabeleça os processos e os processos seguros para que haja, né, toda a segurança na cadeia de processamento de produtos para a saúde. Aqui é um exemplo, né, de pistola de ar comprimido. Então, tem que ser um ar inerte e um ar estéril, de forma que ele consiga fazer a secagem desses produtos. Então, para cada material de lumen, por exemplo, nós conseguimos, né, adaptar com um bico, justamente para facilitar a secagem dos produtos, para que quando ele sofra o processo de desinfecção e esterilização, eles estejam prontos e secos para a sua evolução das próximas etapas seguintes. Aqui também nós trazemos, né, alguns exemplos de fricção manual. Então, nós temos escovas de cerdas, né, específicas para esse tipo de material. A questão do enxágue é uma questão importante. Então, a RDC ela traz que tem que ser água, uma água que possui uma potabilidade, né, potável. Então, é importante que nós fazemos, né, o monitoramento desses materiais, dessa água, né, para o enxágue desses materiais. E a questão também da secagem, é importante esse monitoramento. Aqui é só também exemplificando, né, outros modelos de lavadoras ultrassônicas. Aqui, como eu disse, né, esses materiais canulados, eles precisam ser adaptados para que o processo de limpeza ele aconteça. Aqui também outros exemplos de escovas, né? Essa escova um pouco abaixo são escovas que possa acessar, né? Possa não, né? Pode acessar materiais canulados. Os outros que não são canulados, nós temos outros modelos de escova que podem ser utilizados.
E é importante também nós observarmos as características e estabelecer mecanismos de descartes desses materiais. Quais são as condições estabelecidas para o descarte desses materiais? Então, dentro do processo de limpeza, né, nós temos o método de limpeza aceitável, a correta preparação desses itens e equipamentos, os parâmetros de temperatura das lavadoras, a lavagem e enxágue, a concentração desses detergentes também é importante, e a questão da qualidade da água. Resumindo essa parte de limpeza. Então, no artigo 68, a RDC ela traz que o enxágue desses produtos, eles precisam ser realizados com água que atenda os padrões de potabilidade definido em normatização específica, tá? Então, algumas unidades precisam direcionar esse controle, principalmente os materiais de oftalmologia, que são materiais super delicados. Então, é importante que haja uma potabilidade dessa água e que haja um monitoramento da qualidade, juntamente com as evidências, que esse processo está sendo monitorado. Aqui também, mais uma vez, chamando a atenção para os equipamentos de proteção individual, que é importante os profissionais e os trabalhadores envolvidos nos processos fazerem a utilização dos equipamentos de proteção individual, e aí nós estamos falando de roupa privativa, de touca, de calçados fechados, né? Em todas as áreas técnicas e restritas, as luvas de proteção, e uma questão importante, que nunca devemos utilizar produtos abrasivos no processo de limpeza de materiais cirúrgicos, porque esses materiais abrasivos, eles vão promovendo o desgaste do material e acúmulo de sujidade. Aqui eu trouxe a questão da potabilidade, que é a portaria 888, que revogou a portaria 2914 de 2011. Então, é uma portaria clara, onde tem todos os parâmetros estabelecidos para que a água seja classificada, né, seja classificada e considerada como potável. Aqui está no manual de 2021 da SOBEC, onde eles colocam as características que devem ser monitoradas em relação à água. No Instagram, nós também recebemos quais seriam os pontos, né, de coleta dessa água. Então, o setor de limpeza é o setor crucial para que se possa fazer a coleta dessa água e fazer esse monitoramento. Além disso, nós temos que observar a cor, a turbidez, né, a resitividade da água, se a água ela tem alta pureza, se a água é mole ou bem ionizada, até para a gente poder observar como que está a característica dessa água, a temperatura, a pressão das membranas dos filtros, né, as bactérias, pH, dentre outros parâmetros estabelecidos nessas evidências a partir da Associação Norte-Americana, né, de esterilização. Outro item importante é o processo de validação de limpeza, ou seja, durante o processamento dos produtos, deverão ser desenvolvidos mecanismos que validem o processo de limpeza. Então, no mercado, nós temos alguns modelos, né, de testes, temos o ATP, que é a adenosina trifosfato. A questão do ATP, ele vai ver proteína e ele não vê sujidade, mas já é um indicador importante para ser monitorado o processo de limpeza. Temos também outros modelos, né, como o simulador de sangue, que pode ser utilizado na lavadora ultrassônica, esses tubinhos, né, que mudam de cor também no processo de cavitação, né, da lavadora ultrassônica. Nós precisamos também ter um entendimento da classificação dos micro-organismos, né? Então, os príons, ele possui uma resistência maior quando ele é comparado em relação ao vírus não lipídicos ou de tamanho médio, né? Por que é preciso saber disso? Porque é a partir dessa classificação que começa a se estabelecer o processo de processamento. Então, quando os materiais eles estão envolvidos com doença priônica, por exemplo, o método de limpeza, o método de esterilização, o método de limpeza, ele é modificado. Ou seja, os produtos que devem ser utilizados, ele precisa passar por uma exposição maior,
A autoclavação, que, por exemplo, hoje, atualmente, nós podemos fazer essa autoclavação entre 3 e 4 minutos, né? Porém, no processo de doença priônica, esse processo ele tem que ser em 1 hora ou até mais, né? Então, tem todo um entendimento que, dependendo das características desses micro-organismos, nós temos que estabelecer o processo adequado. Então, aqui, em relação à desinfecção relacionada aos materiais de nanoterapia, materiais respiratórios, eles não podem, né, sofrer um processo de desinfecção química por aldeídos, então, nós fazemos em ácido peracético, porém, ele também pode ser em produtos de nível intermediário, por exemplo, o hipoclorito de sódio. Em nível intermediário, nós temos outras soluções, como o álcool, mas o álcool ele não é utilizado para a desinfecção desse tipo de materiais, e sim em materiais de superfícies lisas. Temos também o monopersulfato de potássio, que nós utilizamos tanto, né, relacionado para controle de surtos, quando nós temos, né, surtos na unidade de internação, ou na terapia intensiva, ou no hospital. E também temos o quaternário de amônio, que é considerado um desinfetante de baixo nível. E o hipoclorito de sódio um pouco mais diluído, que é utilizado muito em superfícies e no processo de limpeza. Para que a gente possa ter claro na mente o que eu devo fazer, se é esterilização ou desinfecção, nós precisamos saber da classificação dos materiais. Então, os materiais eles são classificados em materiais críticos, semicríticos e não críticos. Os materiais que são classificados como críticos, eles são utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele ou em mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo todos os materiais que estejam diretamente conectados com essas regiões. Então, aqui nós temos exemplos das pinças, né, das tesouras, que acabam entrando em contato. Já os materiais semicríticos, eles já entram em contato com pele não íntegra. Pele não íntegra não, né? Entra em contato com mucosa. Os materiais semicríticos são produtos que entram em contato com mucosas íntegras colonizados. E aí nós temos exemplo, né, dos materiais de nanoterapia, macronebulizador, os endoscópios. Então, esses materiais, eles precisam sofrer um processo de desinfecção de alto nível. Já os materiais não críticos, eles são produtos destinados ao contato com pele íntegra e mesmo aqueles que nem sequer contatam diretamente o paciente, que é o aparelho de PNI, o termômetro, o oxímetro, dentre outros materiais. Já os materiais ventilatórios, né, eles são produtos que poderão ser submetidos à desinfecção, né, por imersão química líquida com a utilização de saneante à base de aldeído. Ou seja, eles não poderão ser submetidos a aldeídos. E aí, como exemplo, nós temos, né, os ortofosfaldeídos, que são produtos que algumas unidades acabam utilizando para endoscópio. Eu não posso fazer utilização desse produto para os materiais de suporte ventilatórios ou de inhaloterapia. É importante também que a unidade tenha, né, a visualização aumentada até 8 vezes a partir da lupa, justamente para observar se não há sujidade dos materiais. Então, nós precisamos sempre trazer essas questões para a prática, para que a gente possa refletir. Será se de fato eu estou fazendo o processamento dos materiais conforme a recomendação da legislação? Será que eu estou realizando a esterilização de material de uso único? Por quê? Porque esse material de uso único, ele precisa ter um protocolo específico, né? Eu faço a validação dos processos de limpeza e esterilização, então é importante nós sempre nos questionarmos para que a gente possa desenhar um novo processo e um novo planejamento para que a gente possa fazer o processamento de forma segura. Aqui também exemplificando algumas autoclaves, modelos de autoclave,
né? Autoclave de barreira, autoclave que não é de barreira. Aqui são termodesinfectadoras. Aqui é uma máquina de óxido de etileno, né? Que também é um método de esterilização. Aqui é plasma de peróxido. E nós vamos entrar, né, no monitoramento dos processos de esterilização. O primeiro passo, né, do monitoramento é o processo de rastreabilidade. Ou seja, os indicadores, eles são divididos em dois. Nós temos os indicadores químicos, né, que são os integradores, e temos o indicador biológico. Então, cada indicador, ele possui uma característica e uma especificidade. Por exemplo, o BAO-EDIC, ele é um tipo de indicador onde ele deverá ser aplicado sempre na primeira carga das autoclaves para que haja um monitoramento da sua funcionalidade. Ou seja, se a bomba de vácuo ela está funcionando. Porque se ela não estiver funcionando, toda essa superfície que está pintada, ela vai ficar borrada. Então, é recomendado que sempre no primeiro ciclo do dia se faça a realização do teste de BAO-EDIC. Aqui nós temos outros indicadores químicos, né? Do classe 1, que são as fitas zebradas, que elas vão dizer se esses materiais passaram por um processo, né, de temperatura. Já o classe 4, ele vê 2 parâmetros, ele consegue ver temperatura e pressão, vai depender do representante, né, do fabricante, onde que vai indicar quais são os processos que vão ser monitorados. O classe 5, ele integra pressão, temperatura e tempo. Então, o 5, ele já é um pouco mais completo, e o 6, que também é chamado de emulador, ou seja, dependendo do tempo da esterilização, você tem esse indicador específico para aquele processo. Então, vocês vão ter esses emuladores de 3 a 4 minutos, de 6 minutos. Então, vai depender do processo de esterilização e da validação da máquina da autoclave. Então, às vezes, o pessoal, poxa, Eric, mas o classe 6 é melhor do que o classe 5? Não. Cada um possui a sua especificidade e a sua importância dentro do contexto do processamento de produtos para a saúde. Outra questão importante é o monitoramento, né, que é a partir dos indicadores físicos, que deve ser registrado a cada ciclo de esterilização, ou seja, precisa saber, né, qual é o tempo de aquecimento, o tempo de retirada de ar, né, o tempo da esterilização propriamente dito, o tempo de secagem, ou seja, é mais um processo que, a partir do procedimento da qualificação da máquina, ter a evidência que a máquina ela está dentro das suas funcionalidades a partir desses indicadores físicos, que são essas etiquetas que essa máquina ela vai produzindo a cada ciclo. Aqui são os indicadores biológicos. Então, os indicadores biológicos eles vão determinar a esterilidade do material, porque dentro desses tubetes nós temos bacilos de estearotermófilos, que são bacilos numa concentração onde, se o processo de esterilização ele não for efetivo, essa máquina ela vai apitar e vai dar como positivo. Ou seja, o material ele não vai estar estéril. E aí a unidade precisa fazer um recall para que possa sofrer todo o processo de esterilização, porque alguma questão, né, na máquina pode ter ocorrido e que aquele material ele não tem garantia de ter saído estéril. E é importante notar que, para a gente poder predizer a esterilidade dos produtos, que o que é considerado o material estéril? Ele é considerado onde você tem uma redução de escala logarítmica, né, de 10 elevado a menos 6. Ou seja, uma probabilidade de 1 para 1 milhão sobre a viabilidade de micro-organismos presente nos materiais. Então, é importante que, durante esse processo do primeiro ciclo do dia,
que faça esse teste do indicador biológico juntamente com o teste do Bioedic para justamente reafirmar que os materiais estão saindo estéreis. E incluindo o seguinte, os materiais de implante deverão colocar indicadores biológicos em cada ciclo e nesse material. Por quê? Porque os materiais de implantes, né, eles vão ficar permanentemente no organismo do paciente. Então, nós precisamos garantir e oferecer mais segurança que aquele material que está sendo processado, ele está saindo estéril. Aqui é a montagem do capote. Então, hoje no mercado nós temos os pacotes prontos, né? Que nós podemos fazer a utilização. E a unidade que não, né, possui esses pacotes deverá montar, né? Se não me engano, são 18 centímetros, né? Ou é 15 por 15. Então, tem as dimensões, né? A serem feitas para que haja o teste no primeiro ciclo do dia. Então, tem que fazer o teste biológico e um teste químico, além do Bioedic. E é importante também notar que a RDC ela recomenda que, para as cargas subsequentes, o ciclo deverá ser validado a partir de integradores químicos. Ou seja, você pode estabelecer ou uma bandeja de desafio, ou até mesmo colocar os integradores nos diversos materiais, reafirmando, né, que esse ciclo passou por uma validação a partir de integradores químicos a cada ciclo subsequente. Por quê? Novamente, o primeiro ciclo deverá fazer teste químico e teste biológico. Então, aqui é um exemplo. Então, precisa também ter um controle para evidenciar que esse processo ele está acontecendo no centro de material esterilizado. E como que a gente pode garantir esses materiais estéreis, né? Depois da autoclavação ou até mesmo da termodesinfecção. É importante, pessoal, a gente observar onde que esses materiais estão sendo armazenados. Então, precisa ter a garantia da integridade da embalagem, a área tem que ser seca, longe de umidade, os armários com portas para justamente evitar, né, que as pessoas adentrem a unidade e acabam manipulando, não superlotar as gavetas e os armários. A etiqueta dos produtos também é uma questão importante, então a gente precisa atentar para a rotulagem dos produtos, né? Com o nome do produto, o número do lote, a data da esterilização, a data limite de uso, o método de esterilização que foi utilizado, o nome do responsável por esse preparo. E aqui nós temos um esquema, né? Como eu falei anteriormente, apesar de nós termos evidências, né, que não há uma necessidade de estabelecer prazo, nós temos um modelinho aqui que recomenda, no caso do papel grau cirúrgico, que é a embalagem, nós podemos estabelecer 6 meses, se ele for em óxido de etileno, 2 anos, o papel crepado de 6 meses no vapor e 2 anos no óxido de etileno, o Tyvek, se for no peróxido, 1 ano no óxido de etileno e na radiação gama, também nós podemos estabelecer a esterilidade de 1 ano. Se for em container com filtro biológicos, né? Na esterilização a vapor, 6 meses. E tecido de algodão cru ou duplo, de 7 a 14 dias. Por que o tecido de algodão ele é seguro? Mas a gente acaba diminuindo a temporalidade em decorrência mesmo dos riscos ali, em relação ao ar-condicionamento, em relação ao monitoramento mesmo da gramatura desse tecido. Porque o tecido, ele tem, pela ABNT, ele deve possuir uma especificação em relação ao quantitativo de tramas, né? Então, tem todo um passo a passo para fazer a aquisição desses tecidos, e nós também não fazemos o quantitativo de processamento. Então, de acordo com a Casuco, a partir dos 60 processamento, já corre risco desses tecidos não garantir barreira microbiana. Então, a gente também precisa desenvolver mecanismos
de controle de qualidade, ou seja, desenvolver ferramentas, relatórios para evidenciar o controle do processo. Então, é importante o especialista em controle de infecção ir até a unidade, conversar com o gestor, monitorar, porque é mais um olhar. E a partir desse olhar, estabelecer oportunidades de melhorias e auxiliar aquele gestor a resolver, né, essas oportunidades que foram identificadas. Aqui nós trazemos, né, um modelo de ronda, né, que também o processo de limpeza dentro dessa unidade. Então, qual a periodicidade que a equipe da limpeza está entrando? Se as superfícies elas estão sendo limpas, é importante fazer esse monitoramento. Então, evidenciar que isso está sendo monitorado, de estabelecer os indicadores para que esses indicadores sejam visivelmente identificados por toda a equipe, que está havendo um monitoramento dos processos. A questão também do controle da dedetização, desratização e outros vetores dentro do centro de material esterilizado. A validação desses materiais. Então, por vezes, a CCH ela é consultada. Então, nesse sentido, o comitê de processamento é importante na validação desses materiais, a partir, né, de todos os critérios que estão estabelecidos em legislações e em evidências científicas, o gerenciamento das tecnologias dentro do centro de material esterilizado, não só no centro de material, mas de toda a organização de saúde. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos, né? Então, curta as nossas redes. Para quem não nos segue, siga a Inovid no Instagram, no LinkedIn, no Facebook